Bem, vamos a mais uma questão sobre expansão adiabática de um gás ideal. Essa é a questão que está no capítulo 19 de Teoria Cinética dos Gases, no livro Fundamentos de Física do Halliday e Reznik, volume 2, 10ª edição. Essa questão diz o seguinte, questão 62. Um gás ideal diatômico com rotação, mas sem oscilações, sofre uma compressão adiabática. A pressão e o volume iniciais são 1,2 atm e 0,2 metros cúbicos. A pressão final é 2,4 atm. Qual é o trabalho realizado pelo gás? Então, a primeira coisa que a gente tem uma compressão adiabática, ok? E aí, se você leu, estudou o livro do texto, você sabe que numa pressão adiabática, numa compressão adiabática, em que a coisa acontece sem que haja troca de calor, você pode relacionar pressão e volume PV gama, né, como sendo constante, essa quantidade, onde gama é a razão entre os calores específicos molares, a pressão e a volume constante. E uma das situações em que a gente pode ter uma compressão adiabática ou uma expansão adiabática é quando a expansão ou compressão acontece de forma tão rápida que não dá tempo de se trocar calor, ok? E aí, sabendo disso, o problema dá pra gente algumas quantidades iniciais, né? A gente tem a pressão inicial, que eu vou anotar aqui como sendo 1,2 atm, que corresponde a 1,2 vezes 10 a quinta pascal no Sistema Internacional de Unidades, um volume inicial de 0,2 metros cúbicos, que já está no SI, e uma pressão final de 2,4 atm, que corresponde a 2,4 vezes 10 a quinta pascal. Bom, então qual é o trabalho realizado pelo gás, né? Essa é a pergunta. Durante essa compressão adiabática, ok? Bem, primeira coisa que para calcular o trabalho, a gente vai precisar conhecer o volume final, ok? Porque trabalho é a integral de PDV, né, que vai de um volume inicial até um volume final. Então, para fazer o cálculo do trabalho, primeiro eu vou determinar o volume inicial, o volume final, a partir dessa razão constante aqui, dessa quantidade constante, né, PV gama constante. Então, eu posso dizer que PI VI gama é igual a PF VF gama, e assim calcular o volume final, né? Dessa expressão aqui, então, eu tenho que o volume final elevado a gama é PI sobre PF VI gama. E aí, se eu elevar os termos a 1 sobre gama, os dois lados da igualdade, eu tenho que VF é igual a PI sobre PF elevado a 1 sobre gama vezes VI, ok? Então, assim eu consigo determinar qual que é esse volume final durante essa compressão adiabática. Porém, a gente não tem gama ainda. E aí a gente vai voltar para o enunciado da questão em que diz que um gás diatômico com rotação sem oscilações. Então, a gente também discutiu isso em questões anteriores, mas quando a gente tem um gás com moléculas diatômicas compostas por dois átomos, né, a gente tem alguns graus de liberdade. Primeiro que a gente tem o grau de liberdade associado à translação, e associado à translação a gente tem 3 graus de liberdade, né? Ou seja, considerando que essa molécula do gás pode realizar movimentos nas direções x, y e z. E a outra coisa é que ela pode rotacionar ao longo de eixos perpendiculares à linha que une os dois átomos, que são esses dois eixos aqui, por exemplo. Então, numa molécula, num gás com molécula diatômica, a gente teria então 5 graus de liberdade possíveis. Que é aquele número F que está discutido na parte de graus de liberdade e calores específicos molares. E nessa seção 19.8, você vê que o calor específico a volume constante, calor específico molar a volume constante, depende desse grau de liberdade, ok? Desse número de graus de liberdade. Então, dessa relação aqui, a gente tem que o calor específico a volume constante, calor específico molar, ele vale 5 meios de R. Além disso, também você deve saber a essa altura, se você ler o livro texto, que Cp
é igual a CV mais R. Então, CP seria 5 meios de R mais R. Isso dá 7 meios de R, ok? E, portanto, o gama, que é definido logo, deixa eu colocar aqui em outra cor para a gente destacar logo, o gama, que é definido como uma razão entre CP e CV, o gama é 7 meios de R, né? Multiplicado pelo inverso de CV, que é 2 sobre 5R. Então, portanto, o gama que a gente precisa para poder determinar o volume final, ele vale 7 sobre 5. E aí, usando esse valor de gama na relação aqui, ó, para o volume final, eu consigo achar que o volume final é esse e em seguida eu consigo calcular qual que é o trabalho realizado durante essa compressão adiabática. Então, portanto, né, vamos calcular esse volume final. O volume final vai ser PI sobre PF elevado a 1 sobre gama, que é igual a 5 sobre 7, multiplicado por VI. Daí agora é só uma questão de substituir os valores, né? O valor da pressão inicial, que é 1,2 vezes 10 a quinta, a pressão final, 2,4 vezes 10 a quinta, deixa eu corrigir aqui, 2,4 vezes 10 a quinta, elevado a 5 sobre 7, e o volume inicial de 0,2, né? Então, aqui, a gente põe esses números na calculadora, deixa eu colocar aqui, isso aqui, esse termo aqui, né, entre os parênteses fica igual a meio, né? Então, fica meio elevado a 5 sobre 7, que multiplica 0,2. Essa quantidade aí, vamos lá. Elevado a 5 sobre 7, multiplicado por 0,2, isso vai dar 0,122 aproximadamente metros cúbicos. Então, como você vê, é de fato uma compressão, né? O volume é reduzido, o volume inicial era 0,2, passa a ser 0,122. Mas a questão não pede esse volume final, a questão pede o trabalho realizado durante a compressão. Então, a gente tem mais umas contas a fazer aqui. Então, novamente, vamos calcular o trabalho, ok? Vamos calcular o trabalho. O trabalho é calculado com uma integral de PdV, de um volume inicial a um volume final. E aí a gente vai usar o seguinte, a gente sabe que como é uma compressão adiabática, PV gama é constante, certo? Então, qualquer que seja P, qualquer que seja o estado, né, ali, um P genérico, não precisa ser inicial ou final, pode ser qualquer P entre o processo inicial e final, multiplicado por V elevado a gama vai ser constante. Então, eu posso dizer que PV gama é igual a PI, VI elevado a gama, onde PI e VI são conhecidos, né? Então, portanto, eu posso tratá-lo como constantes nesse momento. O PI, só relembrando, é 1,2 vezes 10 a quinta ATM, e o VI é 0,2 metros cúbicos, ok? Então, eles são constantes. De forma que eu posso escrever o P como sendo PI, VI elevado a gama, que multiplica V elevado a menos gama, né? Passando esse V para o outro lado. Então, isso aqui, gente, é uma função P de V, ok? Em que esse termo aqui, reforço, é uma constante, então P depende de V dessa forma. E aí eu vou jogar essa expressão na integral. Logo, a integral para o cálculo do trabalho vai ficar dessa forma aqui, né? Integral de P, mais P é PI, VI elevado a gama, que é uma constante, V elevado a menos gama, dV de VI até VF, ok? E aí, tudo que é constante a gente pode tirar aqui de dentro da integral, a gente fica com essa expressão aqui, integral de V a menos gama dV de VI a VF. Então, quando a gente fizer esse cálculo, a gente resolve a questão que pergunta qual que é o trabalho durante a compressão adiabática. Então, vamos fazer essa integração aí, ok? Vai ficar integral de V a menos gama, a gente soma 1 ao expoente e divide pelo expoente. E aí impõe os limites de integração de VI a VF. Bom, isso aqui fica PI, VI gama e 1 sobre 1 menos gama, que é uma constante. Colocando os limites de integração, eu fico com VF elevado a 1 menos gama, menos VI elevado a 1 menos gama.
E agora é realmente só uma questão de substituição de quantidades, né? Porque a gente conhece, relembrando aqui de novo, a gente conhece quem é a pressão inicial, que é de 1,2 vezes 10 a quinta atm. O volume inicial, que é de 0,2 metros cúbicos. A pressão final, que é de 2,4 vezes 10 a 5 atm. O volume final, que a gente determinou a partir dos cálculos para uma compressão adiabática, que é 0,122 aproximadamente metros cúbicos. E o gama também nós determinamos anteriormente, o gama vale, né, 7/5. Então, substituindo todos esses números, a gente tem a resposta para o trabalho durante a compressão adiabática. Então, vamos substituir esses valores aqui para concluir esse problema. Eu vou colocar em preto. Então, o trabalho durante a compressão adiabática vai ser 1,2, que multiplica 10 a quinta, já estou substituindo aqui, vezes o volume inicial, que é 0,2, elevado a gama, que é 7/5, certo? Eu estou substituindo aqui, né, nessa expressão final aqui. Tá? Então, 1,2, que é a pressão inicial vezes 10 a quinta, o volume inicial, que é 0,2 vezes 0,2 elevado a gama é 7/5, dividido por 1 menos gama, multiplicado pelo volume final, que é 0,122 elevado a 1 menos gama. Eu já vou substituir esse 1 menos gama, colocar aqui, ó. 1 menos gama é 1 menos 7/5, não é isso? Que é igual a menos 2/5. Então, ao invés de ficar escrevendo 1 menos 7/5, eu vou apagar aqui, como vocês estão vendo, e vou substituir já o valor, tá? Para ficar mais simples nossas contas. Então, nessa primeira quantidade aqui, ó, 1 sobre 1 menos gama, então, antes de fazer esse cálculo, 1 sobre 1 menos gama dá menos 5/2, ok? Então, já vou substituir aqui menos 5/2, que multiplica o volume final, que é 0,122 elevado a 1 menos gama. 1 menos gama é menos 2/5, menos o volume inicial, que é 0,2 elevado, o 2/5 aqui, né? Eu tenho que escrever direito. Então, menos 2/5 elevado a menos 2/5, certo? Então, é toda essa continha aí. A gente vai fazer esse cálculo aqui na calculadora. Então, eu tenho 1,2 que multiplica 10 a 5, né? 0,2 elevado. A gente tem aqui o 0,2 elevado a 7/5, multiplicado por 2,5. Isso aí, vamos lá, vai dar essa primeira parcela aqui, se as contas estão certinhas, vai dar menos 31.518, certo? Vírgula 3. E agora eu vou fazer esse outro cálculo aqui, tá? Fazer por partes, depois eu termino o cálculo. Então, 0,122 elevado a menos 2/5. Isso dá 2,32 aproximadamente, enquanto que essa outra quantidade aqui, 0,2 elevado a menos 2/5. Essa quantidade dá 1,904 aproximadamente. Poderia aproximar para 1,9 mesmo, tá? Sem problema. E aí, o trabalho é só agora fazer esse trabalho da compressão adiabática. Vai ser menos 31.518,33, que multiplica 2,32 menos 1,90, ok? Então, fazendo esse cálculo, vamos lá. Eu tenho o seguinte, vai dar um trabalho negativo, como a gente já esperava, né? Porque é uma compressão. E isso vai dar esse trabalho aqui, ó. 13.200 e... Tô fazendo aqui na calculadora, 237,4
7 aproximadamente, né, joules. Tá no Sistema Internacional de Unidades. A gente pode colocar em quilojoule, vai dar menos 13,2 quilojoules aproximadamente. Então, esse é o trabalho dessa compressão adiabática. Então, é uma questão longa, é uma questão bem completa, né, de compressão adiabática, só voltando aqui para o comecinho. E é uma questão bem interessante, tá? Então, só recapitulando, para que você não fique perdido, a gente primeiro determinou qual que seria o volume final durante essa compressão adiabática. Para isso, a gente usou a relação de compressão adiabática PV elevado a gama é constante. Determinamos o volume final, tá? Mas no meio do caminho, a gente teve que determinar quem era o gama. E aí o gama é a relação entre os calores específicos molares, a pressão e ao volume constante. E como trata-se de um gás com moléculas diatômicas, né, a gente precisa calcular o CV em termos dos graus de liberdade, né, que é F sobre 2 que multiplica R. Num gás com molécula diatômica, a gente tem 5 graus de liberdade, 3 de translação, 2 de rotação. Nesse problema foi desprezado oscilações. Se tivesse oscilações, a gente teria que incluir mais graus de liberdade de oscilação, mas não tem. E aí, com isso determinado gama, a gente tem o volume final. Com o volume final, a gente pode calcular o trabalho como sendo a integral de PDV, né? Mas aí, a função P pode ser descrita dessa forma aqui, né? Já que é uma compressão adiabática. E aí tem um cálculo de integração até chegar na resposta final da questão. Bem, gente, é isso. Vou ficando por aqui, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui, ó. Tá aí a questão. Então, um abraço e até a próxima.